Fala pessoal, bem-vindos de volta aqui no nosso treinamento. Eu fiz o meu relacionamento de tarefas aqui também e agora eu vou revisar isso daqui com vocês, tá? Eu salvei a relação de tarefas, né, as conexões que eu fiz dentro de uma pastinha aqui na nossa pasta de atividades para que você possa acessar ele também. Eu coloquei aqui como, dentro da pastinha, né, arquivos de projetos, eu coloquei ele aqui como projeto vídeo institucional, versão 2.0, tarefas conectadas. É o arquivo aqui, ó, de numeração 1, tá? E foi esse o relacionamento que eu fiz aqui, e eu deixei ele salvo para que você possa acessar ele também e dar uma continuidade aí no curso, né? Seguindo o mesmo padrão de relacionamento que eu fiz, tá? Mas não se preocupe, sem apego a isso aqui, tá, pessoal? Provavelmente, né, o seu ficou diferente do meu e de cada aluno vai ficar de um jeito, só que o objetivo era que você realmente praticasse aqui as funções, né, as ferramentas aqui de relacionamento de tarefas. E agora a gente vai conferir aqui o que eu fiz no meu cronograma e aí depois a gente dá sequência aqui também com novas funções. Então eu vou puxar aqui a minha aba de predecessoras, né, aqui para ficar do lado ali e a gente acompanhar mais fácil. E vamos lá então, o que eu fiz aqui, né? Eu mantive aquele relacionamento aqui, né, do brainstorm, coloquei a latência, né, de 4 horas. E essa questão da latência, pessoal, ela é bem interessante porque, óbvio que cada caso é um caso, mas não é porque uma tarefa às vezes tem um término início aqui de relação, né? Ou seja, eu estou autorizando aqui o início do meu roteiro após a criação do brainstorm, mas isso não quer dizer que eu vou começar a trabalhar no roteiro exatamente no mesmo minuto depois que eu terminei o brainstorm, né? Às vezes, enfim, você tem aí uma demanda, né? O roteirista, ele tá ocupado aqui nesse dia, ele só vai poder começar num dia específico, ou então, um exemplo muito comum disso daqui, às vezes você tem uma tarefa ali que você vai pintar a parede da sua casa, e aí depois você vai colocar quadros na parede, né? Então você não pode passar a tinta e já colocar o quadro em cima, você precisa esperar secar. Então você vai pôr uma latência ali, né? Vamos supor, de um dia para que você faça a instalação dos quadros, ou seja lá o que for, né? Dos móveis na parede ali, depois de um tempo ali, porque você precisa esperar a tinta secar. Então, esse é um exemplo de término e início, porque eu não posso instalar os móveis, instalar quadros na parede enquanto eu não pintar, né? Eu não posso fazer isso antes de pintar a parede, mas não quer dizer também que eu vou fazer logo depois que eu passar a tinta ali. Eu preciso dar um tempo, né? Então, essa latência serve justamente para situações como essa. Se você quiser esperar um tempo para poder iniciar uma tarefa, né, você usa esse recurso, e eu mantive aqui, né, eu já expliquei na aula anterior a questão aqui das 4 horas, e eu fiz isso daqui também em uma outra atividade, que foi a atividade de planejar produção e operação, né? Se você observar aqui, né, eu fiz aqui selecionar casting, definir equipamento de filmagem, e aí eu pus uma relação aqui nelas de definir equipamento de filmagem e definir equipe de filmagem. Então essas daqui estão com término início, né? Mas definir o equipamento de áudio eu pus, né, para que a predecessora seja a mesma aqui, né, do equipamento de filmagem. Afinal, a equipe de vídeo, né, é diferente da equipe de áudio. Então, terminei de definir a locação, eu já posso pôr, né, disparar essas três equipes aqui para trabalhar na definição do equipamento de luz, de áudio e de câmeras e tudo mais, né? Obviamente, pessoal, isso aqui não é uma regra, tá? Não quer dizer que funciona assim no audiovisual. Inclusive, se você for do audiovisual, não me julgue, né? Não me condene, eu não sou especialista da área. É só um exemplo, né, pra gente seguir aqui. Mas eu coloquei esse relacionamento aqui depois de definir o local, né, de filmagem, porque às vezes, dependendo do local, ele vai exigir aí da gente um equipamento diferente, né, e coisas desse tipo. Mas aqui tem uma coisa interessante já, que é o fato do dia, né? Se você observar, essa tarefa aqui, ó, de definir equipamento de filmagem, ela tá com 1 dia de duração, mas a barrinha dela aqui no gráfico de Gantt está passando quase que 1 dia e meio, né? E se a gente olhar aqui, olha só, ela começa na segunda-feira, 9 da manhã, e ela tá terminando terça-feira, 1 hora da tarde. Mas por quê? Se é um dia só, né? Não era para ser de 9 às 6? E aí você vai se lembrar que a gente criou, né, aquele calendário da semana meio expediente.
E vamos conferir lá. Olha só, ele é do dia 5 ao dia 9 de fevereiro, das 9 às 1 da tarde. E é justamente essa semana aqui, ó. E aí, o que ele fez? Ele pegou a tarefa, né? Na segunda-feira, aliás, de 9 a 1, que são as primeiras 4 horas, e ele continuou ela na terça de 9 a 1 de novo. Ou seja, um dia tem 8 horas, como essa semana aqui a gente está atuando só meio expediente de 9 a 1, ele só conseguiu terminar ela na terça-feira, na metade do dia, e por isso que essa barrinha aqui tá marcando aqui, ó, 1 dia e meio. Então, pessoal, percebe como que o calendário ele afeta no nosso cronograma aqui no MS Project, né? Isso é uma das coisas muito interessantes dessa ferramenta, porque às vezes de cabeça, quando a gente está fazendo um planejamento, né, eu tenho um monte de atividade conectada aqui e um feriado, às vezes lá na frente, 2 meses, 3 meses para frente, vai impactar numa entrega, e sem essa funcionalidade, às vezes a gente não iria prever isso, né? E o Project mostra isso pra gente, ele ajuda a gente nesse tipo de planejamento, isso é muito interessante. Então, lembra sempre dessa questão, né, do quanto o calendário é fundamental, por isso que a gente define ele primeiro, porque ele impacta aqui no nosso cronograma. E aí, olha só, essa atividade aqui, que foi a que eu falei, né, de planejar produção e operação, o que aconteceu com ela aqui? Eu botei, né, para que ela vai iniciar depois que eu concluir todas essas atividades aqui. Então eu tenho praticamente uma sequência aqui que vai da ID 10 até a ID 15, né? Que é definir equipamento de filmagem, equipe, depois de áudio, depois de iluminação. E aí ela só vai começar depois que eu concluir todas essas. Então eu conectei em todas elas, porque se uma delas atrasasse aqui, por exemplo, essa daqui do áudio, né, ao invés de um dia ela demorasse 10 dias, olha só, mesmo as outras terminando no prazo, né, essa daqui vai começar lá na frente. Então eu precisei conectar em todas elas, porque qualquer uma delas poderia impactar essa daqui. Então eu vou desfazer, e aí eu pus uma latência nela também, né, dei um Ctrl Z aqui. Por que eu pus essa latência? Porque se você lembrar, né, olha só, tá aqui, ó, 15 TI mais 4 horas, né? A última atividade a gente bota, né, o tipo, né, que é o término início, para poder inserir a latência do lado. Lembrando que se eu tivesse aqui 10, 11, 12, 13, 14, 15 mais 4 horas, ia dar erro. Então a 15, que é a última, 15 TI mais 4 horas. E aí ele entrou com a latência, tá? Então aquela regrinha daqui se repete mesmo quando você tem essas atividades aqui, né, com ponto e vírgula, né, uma do lado da outra. Mas eu pus essa latência porque, se você lembrar também, é feriado aqui de quarta-feira de cinzas, né? A gente teve o carnaval no dia 12 e no dia 13, e na quarta-feira de cinzas o nosso expediente começava às 14 horas. E como essa era uma atividade de 2 dias e meio de duração, por mais que eu pudesse iniciá-la aqui logo depois dessas últimas atividades aqui, ela ia começar na sexta-feira, a gente mal ia iniciar a tarefa, ia ter que pular o feriado, né, e terminar ela lá na outra semana. Então eu botei essa latência aqui justamente por causa disso. E como ela tem 2 dias e meio de duração, nossa quarta-feira de cinzas, né, é de meio expediente, então a gente já pega esse primeiro 0,5 dias aqui, e os outros 2 dias, né, 2,5 dias, ela tá terminando certinho aqui na sexta-feira da semana, né, então casou legal aqui essa combinação, tá? E na próxima aula, então, a gente já vai definir aqui as nossas restrições e datas limites já nesse arquivo de cronograma. Então eu te vejo lá, um grande abraço.